Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um vídeo aqui no canal. E há quanto tempo eu não venho aqui? A gente vai fazer um vídeo de celebração. E esse vídeo de celebração, ele vai ser pra gente relembrar um vídeo que eu gravei. Eu vou contar algumas coisas de bastidores desse vídeo. E também a gente vai ser meio que um react dessas coisas que aconteceram de 2020 pra cá. Na verdade, é isso, março de 2020, né, que lançou esse vídeo. As features do JavaScript do ES 2020, quais delas funcionaram, quais delas eu uso, será que eu uso, será que eu não uso? E também vou colocar nesse vídeo as features, tá? Algumas features do ES 2022, pra gente poder então se atualizar com o JavaScript. E a gente vai ver o que aconteceu, né, com o Maicão daquela época, com o jeito que o Maicão gravava, o que aconteceu com o JavaScript daquela época, né, e o que tá acontecendo hoje na modernidade. Uma coisa que tá difícil hoje, pelo jeito, é o jeito que eu estou falando, não? Tá difícil, tá? As palavras não estão saindo. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu comecei a ver esse vídeo aqui, que deu saudade do meu Rastafari. Eu gostava do meu Rastafari. O óculos é o mesmo, o jogo de luz aqui é diferente, né? E o ambiente também é diferente, é outro. Vamos lá, deixa eu ver se eu vou deixar o áudio aqui gravando. Eu tenho que ver se ele tá funcionando, tá? Vamos falar hoje sobre o ECMAScript 2020, algumas features novas que tem no JavaScript, tá? Não vamos passar por todas elas. Eu já percebo o Mike mais sério, né? Mas eu vou explicar por quê, tá? Eu vou contar já começar com o bastidor. Esse vídeo eu primeiro gravei toda a tela dele, e depois eu gravei esse vídeo aqui, essa parte de apresentação separado. Só que acontece, eu na hora de gravar o vídeo, que era o Code Drops, esse daqui, se não me engano, foi o primeiro Code Drops que eu participei. Eu não sabia muito bem o que era o Code Drops. O Diego falou assim, Maicão, você vai abrir o seu navegador, você vai lá pesquisar sobre o ES 2020 e, cara, deixa gravando tudo que você estiver fazendo e joga aqui pra gente. Então eu estava nervosíssimo, porque eu não sabia se eu ia saber ler bem as features, eu não sabia se eu ia mandar bem no modelo, no estilo do vídeo, então eu acabei de gravar o vídeo e vim gravar essa parte aqui, então eu tava meio que sério assim, sabe, compenetrado. Mas vamos ver algumas importantes aí pro nosso desenvolvimento que vai nos ajudar bastante nas produções com JavaScript, legal? Bom, então vamos lá, eu vou colocar aqui ES 2020, vou colocar meio rapidinho, 2 vezes, pode ser? Tá, que é o ECMAScript 2020, features e tudo mais. Ó que legal, tem até uma ideia aqui com... Aí, ó, e eu fui fazendo conforme o Diego foi falando, né? Abre o vídeo e dali, vai gravando. Inclusive, foi a primeira experiência que eu fiz sobre essa de iniciar a gravação e sair falando, tá? Hoje em dia você percebe que é assim, né? Hoje em dia a gente inicia a gravação e sai falando, mas nessa época aqui era a primeira vez e eu tava muito nervoso se eu ia conseguir entender o jeito de acertar esse Code Drops ou não, né? Features com exemplos... interessante. Introdução, é a versão correspondente ao ano 2020, né? É o ECMAScript 2020. Deixa eu ver, however, features, legal. Olha só, já deixa aqui quais são essas novas. E aqui eu tava literalmente tentando ler cada coisa, mas minha cabeça tava gritando assim, cara, será que você tá lendo certo? Será que você vai passar certo esse conteúdo pra galera? As opções do ECMAScript 2020, beleza? Vamos ver, ó, as opções que a gente tinha lá, já vamos falar um pouquinho do JavaScript, né? As opções que a gente tinha aqui anunciadas é um tipo de import aqui, é um match all no string. Cara, eu não usei esse, não lembro desse import aqui, depois eu vou ver. Big Int, não lembro de usar. All Settle, do Promise também não. O Global Dis também não. Foreign Mechanisms, deixa eu ver isso. Optional Chain, sim, muito bom. Nossa, esse daqui, maravilhoso. E Nullish Coalescing Operator também. São duas coisas aqui dessa feature de 2020 que pra mim fez mais sentido até agora, tá? De uso, né? A gente vai dar uma olhada nelas também. Beleza? É dessa, né? A gente não vai para todas as features, vamos ver uma só, tá bom? Mas aqui, eu entrei aqui no próprio ECMAScript, né? Eu acho que eu tava olhando onde é que eu ia achar. E aqui, ó, eu achei nesse site aqui, nesse GitHub tc39/ecma262, né? Então, github.com/ecma262, era isso, né? Vamos ver se eu acertei. Isso. Então, daqui que eu tava vendo qual que era a ideia ali do ECMA 2020, né? Então eu tava procurando ali, eu tava até traduzindo junto com vocês as palavras proposal, para ver certinho se era uma proposta, o que seria os stages, né? Então tem propostas aqui inativas, tem o stage 0, stage 1, as propostas ativas e as propostas finais, né? E aí ele vem trazendo pra gente um monte de opções, falando aqui qual que seria a data de publicação, né? Quais são as informações que a gente tem sobre os encontros ali do TC39. Para quem não sabe, né, não sei se todo mundo sabe, mas o ECMAScript é o órgão que regula o JavaScript e as novidades do JavaScript, né?
Então talvez faltou explicar isso para vocês. Então o ECMAScript na verdade, o que o JavaScript é nos dias de hoje, muito se dá a esse ECMAScript. Então imagina um monte de pessoas ali fazendo parte do ECMAScript, dando ali suas sugestões para o que pode ser colocado na linguagem, que vai melhorar a linguagem, tudo bem? E a cada ano essa linguagem vai sendo melhorada por causa disso. E aqui tá tudo mostrando, né? Quando é que foi feita aí as propostas, talvez daqui, as notas dos encontros, né? E quando que era a expectativa de publicação de cada uma dessas coisas. Então tem muita coisa interessante que vai crescendo aqui, né? Ali, ó, 2020, aquele import que eu falei, né? Deixa eu até ver aqui com vocês o que é que isso aqui tá falando, né? Function like import. A gente importar como se fosse uma função, né? Porque hoje a gente importa, galera, você vai lembrar que a gente importe alguma coisa from... Aí a gente fala da onde. Então aqui a proposta, a feature que saiu, né, era você importar diretamente como se fosse uma função. Import, então, trabalhando com uma função. Muito legal. Não usei, mas bem legal. Então o que mais? Vamos lá. Bom, então tava muito nisso, a gente tava vendo aqui as motivações, né, o overview de cada coisa. E a gente tava trabalhando juntos. Olha que legal. Person name, Deixa eu ver isso aqui, ó. sei lá, person alô, beleza? E ela tem um e-mail. Eu acho que aqui eu vou falar sobre... Deixa eu até voltar um pouco, mas eu acho que aqui eu vou falar sobre o Nullish Coalescing Operator. Vamos ver. Você pode já abrir tudo aqui, limpar. E aqui tá bonitinho, o Chrome já aceita essas novas features do ECMAScript, legal? Então aqui dá umas experiências pra gente, né? E vemos um pouquinho de usar, quais são as ideias, como, deixa eu ver aqui, ó. Se o acesso não é no undefined, essa person tem name, e esse name dessa person é alô, beleza? Deixa eu ver tudo que o Michael vai fazer aqui. É vazio, tá tudo bem, mas ele é vazio, né? Então se eu colocasse o uma coisa, o JavaScript, né? Vou limpar isso aqui, porque o zero do JavaScript é como se pra esse ou aqui não existisse o zero. Então ele vem. Aqui, ó, então tá, vamos lá. Então aqui eu tava explicando pro público o seguinte. Esse zerinho aqui, quando interpretado numa expressão igual essa daqui, por exemplo, personage, ele vai substituir esse aqui por 0. Isso daqui é um wow, número 1. Ao rodar essa expressão, o 0, gente, é um número. É uma idade de 0. A pessoa poderia ter alguns meses, tá? Então o 0, ele deveria ser interpretado aqui como um valor válido e apresentado aqui no resultado final como 0 e não como 1. Tá? Só que o 0 no JavaScript, para essa expressão, ele é identificado como um valor false, que fala-se, né? O false é um valor que não passa nessa expressão aqui, tá bom? Então eu nunca conseguiria nessa expressão apresentar o 0, porque o 0 seria entendido como um valor false. Então ele pularia isso, e aqui como a gente tem um ou, ele ia apresentar o número 1, tá? Agora, com o Nullish Coalescing Operator, eu posso colocar duas interrogações dessa forma, e aí ele interpreta esse 0 como um valor truthy, tá? Um valor que é válido, tá? Não que ele transforme em truth, mas ele entende que esse valor aqui é válido nesse Nullish Coalescing Operator, tá bom? Então aqui ele vai colocar o 0 para mim. A única coisa que ele vai interpretar aqui, que ele vai passar para o número 1, é se eu botar um valor null aqui. Deixa eu ver se eu coloco em algum lugar aqui, ó. Um valor null. Calma. False, né? Com certeza. Eu não mostrei ali, né? Mas seria legal que eu mostrasse, né? Mas não tem problema, vou mostrar aqui, por que não? Front Editor, só pra gente poder ter essa noção aqui, ó. Nullish, vou colocar ECMA 2020. Então, ali era o Nullish Coalescing Operator e ele funciona da seguinte forma. Abrindo aqui. Então, se aqui eu tivesse um person, como eu estava criando, né? Uma const person, recebendo aqui um age de 0, ok? E aí, no console log, eu estava colocando algo como person.age, vou melhorar isso aqui, tá? Visualização. Ou número 1. E aí, o que ele estava colocando? O número 1. Mas eu precisava que ele colocasse para mim do número 0. Eu precisava que ele colocasse o 0. Então, o Nullish Coalescing Operator faz com que eu entenda essa outra parte, né? Essa parte aqui, como um valor válido. Ali, 0, tá? Agora, se isso aqui fosse undefined... Tá? Vamos colocar aqui, ó, undefined, tá? Ele ia botar o 1, ou se isso daqui fosse null, ele ia colocar o 1, tá bom? É bem tranquilo assim. Agora, tirando isso, né, se isso aqui fosse aspas vazias, naquele ou, essas aspas aqui, a string vazia, é um false, só que aqui no Nullish Coalescing Operator, ele é interpretado. Até colocou aqui a string vazia, tá? No ou, a gente teria aqui o número 1, ok? Então esse aqui é muito utilizado mesmo. Bora ver o que mais aqui a gente viu nesse dia. Antes da gente ir daqui a pouco para as features, algumas features do ECMA 2022. É fácil. Ou true.
Então, isso aqui, F12. E, então, se eu tenho aqui um Let's Street, tenta fazer igual aquele ali, deixa lá, faz. Aí, eu tô pegando de user address, né? Tá, primeiro, se o user existir, tá? Se o user existir, então eu vou pegar user address. Opa, address. E se o address existir, eu vou pegar o user. Esse aqui eu acho que eu estava falando agora address. do... Cara, uso de nome, galera, eu sou muito ruim de lembrar nomes. Vai ser o optional chaining. Isso, optional chaining. Que está de user add. Nomes pra mim são complexos, né? E aqui, ó, aqui a gente tava vendo a gente criar um usuário. Eu vou tentar replicar aquilo ali antes de eu ver o que é que eu falei ali, tá? A gente teria um user aqui. User a gente teria um address, tá? E no address a gente teria um street, por exemplo. Tá? Street, que seria a rua aqui. 2. Bom, se eu colocar direto no console log, vamos abrir aqui o console log de novo. No nosso Developer Tools. Se eu colocar aqui, ó, user address street, ok? Ele vai imprimir para mim ali 2. Tá? Sei lá, Rua dos Bobos. Rua dos Bobos. Tá bom? Ele apresenta ali. Agora, se eu não tiver o street, o que vai acontecer? Vai ter um undefined. E se eu não tiver o address, tá? Vou tirar aqui. Vai ter aqui um problema, tá? Qual que é esse problema aqui? Olha, eu não consigo ler propriedades de um undefined, tá? Então ele tá tentando ler o street de um undefined. E aí, então, aquele optional chaining, ele vai fazer com que a gente possa colocar uma interrogação aqui, ó, antes do pontinho, tá? E uma interrogação aqui também, antes disso daqui. Então, veja bem, se é o user, se ele tiver o address e o street, então ele vai apresentar, senão não vai dar erro nenhum, tá? Aí eu vou mostrar como que a gente faria antes. Ele só mostrou como undefined, não deu o erro de si, né? Então, se eu voltar aqui e botar o address, mesmo deixando ele vazio, você vai ver comigo que tem undefined também, e por fim, o street. Então, minha aplicação não quebra, tá? Minha aplicação não quebra, ele só vai colocar de fato o street, ele vai tirar o undefined e colocar se houver. Como que a gente faria antes, sem o optional chaining, tá? Eu teria que fazer algumas validações. Primeiro, se user.address, então, eu poderia fazer assim, tá? Sim, se ele existe, né? Então, aí eu colocaria aqui o user address.street. Só que eu teria que ver também se o street existe, né? Então, olha só, user address street. Então, olha a bagunça, né? Então, aí sim eu colocaria user address street, ok? E street. Se não, para esse daqui eu poderia colocar o undefined, que apareceu lá pra gente, né? Ou então para a última, undefined, que apareceu lá pra gente também, undefined. Ficou confuso, não ficou confuso? Tudo bem, ficou confuso, mas a gente tinha que fazer algo semelhante a isso. Não necessariamente com tudo em uma linha só assim de código, não, tá? Mas a gente faria algo semelhante a isso. Então, de fato, ele ia mostrar ali undefined e ia mostrar undefined, exatamente como aquela linha pequenininha, só com aquelas interrogações fariam pra gente, tá? Interrogaçãozinha, então, antes do ponto, interrogaçãozinha antes do ponto também para o street. De resto, a gente não precisa se preocupar mais, tá? Então, essa feature do JavaScript ECMA 2020 é uma das que, pra gente, a gente acaba usando bastante nos dias de hoje, tá? Então essa deu muito bom. Bom, aqui as outras, como eu falei, eu acho que as outras eu não cheguei a usar não, cara. O regex aqui, ele tinha o match all. O match all é legal, cara, porque assim, eu consigo ver na minha regex, na minha expressão regular, se todas as expressões batem, né? Então, pode ser algo interessante, match all, mas não lembro de ter usado. O global this era só para ter uma ideia de um objeto global acessado pelo global this na window. O all settle da promise, ele diz o seguinte, bom, se a minha cadeia de promessa, né, eu tenho um monte de promessas, eu tenho, sei lá, 5 promessas, tá? Quando todas elas estiverem settle no seu momento, né? Porque assim, as promessas elas têm alguns momentos, né, galera? Vamos lembrar, tá? Ela tem o momento fulfilled, ela tem o momento rejected e o momento settle. Settle é o momento final, é o momento que deu tudo certo, tá? A promessa foi concluída, pensa dessa forma. Então, a promessa pode ser settle fulfilled, concluída com sucesso, tá? Dando certo, ou pode ser rejected, sendo rejeitada. De qualquer forma, ela no final das contas, ela é settle, tá? Ela chegou no seu final. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não tô falando uma besteira e trocando os nomes, tá? Porque é normal eu trocar nomes. Deixa eu ver, promise states. Currently, you would need iterator to... Deixa eu ver o que o Mike tá fazendo aqui. Essa promessa também, que vai ser rejeitada. Bom,
sei lá, mas se eu rodo agora, ele vai rejeitar a promessa em 500 milissegundos, tá? Vamos Então, roda só um, tá aqui, beleza. Então, sei lá, mas se eu rodo aqui agora um promise.all, né, e passando ali o P1 e o P2, esse promise all direto, tá? Vou capturar aqui no dentro, vou pegar o data, lembrando que é um array, beleza? Então, eu vou só fazer assim, data for each. Eu quero que ele pegue aqui o... Vou chamar de problema, não, é outro problema aqui, assim, claro, e de sintaxe, tá? Mas aí quando eu peguei um promise all, ele falou que eu dei um problema na minha promessa, né? Por causa do P2, foi rejeitado, legal? No qual zero, né, aqui funcionando legal, ele veio falando do status 1 foi rejeitado. Excelente, é isso mesmo. Tá bom? Então, é isso mesmo. Lembrando, então, a promessa ela vai ter alguns estágios, né? O estágio de fulfilled é uma promessa que deu certo, foi concluída e deu certo. Rejected, ela foi rejeitada. E o settle significa que todas elas, né, já rodaram. Todas elas, dando certo ou dando errado, elas rodaram. Então, esse all settle cara, roda essa cadeia de promessas aqui, né? Nesse promise all settle. Roda todas essas cadeias de promessas. Então, continue aqui fazendo a sua cadeia normalmente. Dando certo ou dando errado, não importa, você pode continuar. Essa daqui não lembro de ter usado na minha vida, tá bom? E aí Maicon termina falando alguma outra coisa. Muito bem, agora vamos para a segunda parte desse vídeo informativo, reaction, sei lá que tipo de vídeo que é esse, um vídeo de celebração. E falando das features, né, eu abri aqui, ó, esse h3menth.com/es2022, eu achei tão bonito o jeito que a pessoa escreveu isso daqui, que eu falei, pô, é esse daqui que eu vou mostrar para os alunos, né? Então, quais são as features previstas aqui para 2022, né? E qual delas, assim, que para mim me animou mais, e qual delas não tá fazendo sentido nenhum, na verdade a gente vai ver todos juntos. Esse at eu achei muito legal, e o at é o seguinte, a gente vai ter aqui um array, certo? E aí, eu quero pegar o primeiro elemento, então eu pego o elemento através desse carinha aqui, do at. Só que eu também consigo pegar o último elemento sendo de maneira negativa. Então eu achei isso bem legal, é um pouquinho diferente da gente fazer somente pegar o elemento com o array simples, né? A primeira parte até que sim, né? Então vamos colocar aqui, a gente faria assim, né? No console log, como que a gente faria isso? Cart na posição 0, ok? Então deixa eu abrir aqui, vamos lá? Então o cart na posição 0, ele ia mostrar pra mim a maçãzinha, legal? Agora com o at, é uma função, tá? Então pego o cart, coloco o at, por ser uma função, eu coloco dessa forma. E ele vai mostrar a maçãzinha também. Mas uma das coisas que aqui tem é o negativo. Negativo, então, ele tá pegando de trás pra frente, tá? De trás pra frente, vamos ver o -2, a banana, e de trás pra frente, o -3, a maçã. Então, eu achei isso muito legal pra gente poder trabalhar pegando o nosso último elemento do array vindo de trás pra frente se a gente precisar. Caramba, isso ficou daorinha isso daqui, tá? Claro, eu não poderia fazer isso com o array, tá bom? Com o array eu não tenho uma posição negativa. Teria só um undefined acontecendo aqui. Então, primeiro ponto, esse daqui eu vejo algo muito bom pra gente trabalhar nossas lógicas, tá? Aí, o que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui ele tá mostrando até o exemplo da gente pegar com strings, né? Match indices. Additional information about start. Eu tô tentando ler numa louca assim, tá? Com vocês. Igual a gente fez aquele vídeo antigo e ver se eu entendo. Se eu não entendi, eu já falo logo, não entendi. Indice has the same length of the match length. Então de certa forma assim, ele, lendo de uma vez, ele executou aqui. Não entendi muito o que ele faz o match indices. Ele só vê se o índice... Não entendi, não importa. Has on. Tá, vamos lá. Object has on. Books, book props exist, tá? Então tem uma propriedade no books aqui chamada exist. Então, has on will only return true for direct properties. Então, has on somente retornará verdadeiro para propriedades diretas. Então, object has on prop, ele vai ter, né? Has on to string, não. Isso aqui é legal. Cara, isso aqui é legal. Por quê? Veja bem, aqui a gente tem que lembrar de um conceito do JavaScript chamado Prototype Chaining, que é a cadeia de prototypes, né? O JavaScript ele é baseado em protótipos, né? Tem uma cadeia de protótipos. Funciona da seguinte forma. Eu gosto de mostrar um desenho assim, ó. Esse é o objeto que eu criei, tá bom? Vai ser referência desse books aqui, ó. Um objeto criado, ele está vazio, tá vendo? Aqui eu adicionei uma propriedade nele, ok? Uma propriedade aqui, então vou botar número 1, que ele tem uma propriedade. Só que essa toString existe nesse objeto, mas eu não adicionei. Aonde é que ela tá? Ela vai lá no paizinho dela e vai buscar lá do pai dela todas as propriedades que existem, tá bom? E o hasOnProperty, se não tiver aqui nesse paizinho, ela vai procurar lá no outro pai dela. Então isso aqui, apesar do desenho ser maravilhoso, isso daqui é uma cadeia de protótipos. Significa que o meu objeto, ele não é um objeto puro, tá? Ele não é vazio e só uma propriedade que eu criei, não. Ele é esse aqui e ele vai lá numa cadeia acima, vai buscar os outros e vai buscar os outros. Então, antigamente, pelo jeito aqui, eu verificaria se o prop está em books. Vai me retornar verdadeiro. Mas o toString está em books, ele ia retornar verdadeiro. Só que veja, não está. Ele está na cadeia de protótipo acima.
tudo bem? Ele está no pai dele, ok? E o has on property retornou verdadeiro também, mas ele está lá acima, tá? Então, com o has on, trazendo aqui do inglês, tentando traduzir direto do inglês, o objeto tem próprio, on é próprio, has tem, então tem próprio, né? Se ele mesmo tem esse carinha aqui, esse prop. Opa, verdadeiro, ele mesmo tem. O has on desse objeto toString não tem, é false. Perfeito, é false, porque esse carinha não tem o toString, tá? Quem tem é o paizinho dele, ok? E o has on property, quem tem não é esse carinha, é o paizinho dele, enfim. Tá? Ou seja, não é esse carinha, é lá o paizinho dele, tá bom? Ou seja, de certa forma, muito bom isso daqui, tá? O has on, gostei demais. Vamos lá, error cause property indicating the cause of error. Oh, legal, cara. Então ele tá falando que agora, quando a gente criar um new error, tá? Usando aí essa biblioteca, como que eu posso dizer? Esse construtor, né? O construtor new error, eu posso dar a mensagem do erro e como um segundo argumento aqui no objeto do segundo argumento, eu posso colocar a causa do erro. Muito bom, né? E aí eu posso verificar qual que é a causa do erro. Gostei, faz muito sentido, porque eu posso dar um motivo pro meu erro, né? Além da mensagem, eu posso dar um motivo. Show de bola. Top level await. Await outside of an async function in modules. Uhul! Então, esse daqui eu já tinha ouvido falar, que se bem me lembro, o Node estava colocando um top level await, mas eu também não sabia que isso aqui era da linguagem. Significa que, se eu tiver o meu módulo, tá, criado, eu não preciso fazer uma função assíncrona para que ele rode o await, tá? Então, aqui ele está mostrando que await promise resolve await is only valid in async function, tá vendo? Então, eu não posso fazer o await sem o top level, tá? Sem o top level. Eu não posso colocar direto essa linha. Eu preciso fazer isso aqui, ó. Geralmente eu fazia isso daqui mesmo, tá? Eu fazia uma IFEE, um Immediately Invoked Expression Function, alguma coisa assim. Eu sou muito ruim desses nomes. Mas é essa sintaxe aqui, tá? E essa sintaxe ia fazer uma função assíncrona para que ela rodasse imediatamente, tá? Ela ia rodar imediatamente para que eu tivesse esse await aqui. Agora, com o top level await, eu não preciso desse workaround, desse jeitinho de fazer. Eu posso simplesmente colocar ele direto e tá tudo bem, vai funcionar. Então isso aqui é algo muito esperado, isso aqui vai transformar também, vai ser muito bom para a gente diminuir algumas linhas de código, tá? Class Field Declaration, Orthogonally Informed Combination, ok? Eu não entendi muito bem, tá? Se é isso mesmo, mas colocar os métodos privados, talvez seja isso. Não entendi, tá tudo bem, então vambora. E é isso, bom, é isso. Essas seriam as features para 2022. Algumas delas para mim não ficou claro de primeira, ou lendo aqui com vocês de uma vez, assim, gravando o vídeo no desespero, e tá tudo bem, tá tudo certo, mas algumas delas eu já gostei muito, que é o at, gostei muito do has on, gostei muito do top level await. Talvez essa daqui eu nunca me lembre de usar, essa daqui com certeza eu vou usar bastante, e essa daqui talvez eu tente me recordar de usar, tá? Mas, de qualquer forma, muito obrigado pelo seu carinho, por estar aqui com a gente. Escreva aqui nos comentários quais funções você gostou, se desse de 2020 você tá usando algumas, se você não conhecia e agora tá conhecendo nesse vídeo, qualquer tipo de comentário que você colocar aqui pra gente poder conversar nesse vídeo vai ser sensacional e com certeza vai dar muito valor pra esse vídeo. Te vejo no próximo, um abração do Maicão, tchau, tchau.